Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Meus queridos e queridas de Deus, permitam-me mais uma vez saudar, porque hoje aqui tem um povo diferente, aqui sempre vem gente diferente, mas observa-se hoje em Aparecida vários grupos organizados que fazem a experiência da comunidade e em comunidade vêm aqui para rezar. Nossos amigos que vieram lá de Arcos, Minas Gerais, a cavalo, outros que vieram a pé, outros que vieram em grupos organizados lá do Mato Grosso. É muito bom vir à casa da mãe, em família, em grupo, em comunidade de paróquia, porque a gente vai junto com o outro, fazendo essa experiência da comunidade. E Nossa Senhora, nada melhor do que ela, aquela que acompanhou a comunidade no tempo pascal, depois da ressurreição do Senhor, ela seguiu a comunidade dos primeiros seguidores. E Nossa Senhora, então, é a mãe da comunidade. Não deixemos que nos roubem a comunidade. A igreja é feita de comunidades. E parabéns para vocês que vivem e crescem em comunidades, em grupos, em pastorais, em gente que está com vontade de fazer a experiência do Senhor, mas uma experiência comunitária, junto com o outro, junto com o diferente. Ontem nós celebramos uma bonita solenidade, a ascensão do Senhor aos céus. E aí, essa ascensão parece que convida a gente a olhar para o céu, né? O Senhor subiu, Ele subiu. A gente pode até olhar para o céu para admirarmos o alto, mas a gente não pode ficar procurando o Senhor no alto, porque o Senhor ressuscitado, Ele está no meio de nós. Ele está no meio da comunidade, Ele está no seio da igreja, Ele está na família, Ele está presente conosco. É o grande mistério da ressurreição. Ele não nos deixou só, Ele está conosco. E daqui a pouquinho nós vamos celebrar a festa de Pentecostes, que vem coroar essa promessa de Jesus. Ele está no meio de nós. Ele vivo, ressuscitado, caminha conosco. Ele passou pela cruz. Nós nos identificamos muito com a cruz, né? Porque a cruz é algo muito comum a cada um de nós. Cada um tem uma cruz. De vez em quando aparecem cruzes pesadas, né? Então o povo tem uma identificação muito com Jesus crucificado. Mas Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte. Ele ressuscitou como havia prometido, porque Deus, o Pai do céu, o ressuscitou. E Ele nos garante a sua presença entre nós, e envia sobre nós o Espírito Santo. Por isso, nessa primeira leitura, Paulo encontra ali alguns discípulos lá em Éfeso, e pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? E eles olharam para ele assim: uai, mas o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Então nós percebemos nessa leitura uma provocação muito grande,
que a gente traz para nós hoje. Não precisa falarmos o que é o Espírito Santo. Todos nós sabemos. Aqueles primeiros lá ainda não tinham conhecimento, eles estavam iniciando a caminhada da fé. Paulo, os outros discípulos, os outros que foram entrando na comunidade, foram sendo anunciadores, explicaram para eles, testemunharam para eles. Nós não precisamos dessa explicação, porque nós sabemos o que é o Espírito Santo. Agora, para nós, tem um diferencial daqueles primeiros seguidores, porque nós sabemos quem é o Espírito Santo, mas não basta a gente ouvir falar, não basta a gente falar do Espírito, não basta a gente conhecer algumas práticas religiosas, não basta a gente fazer a novena de Pentecostes, não basta a gente ter uma fé de costumes, e não basta a gente ter uma fé de lembrança, de tradição familiar, de aparência externa. Porque a fé cristã autêntica precisa ser animada pelo Espírito Santo. Então, depende de nós. Porque Deus não nos violenta dizendo tem que ser assim ou tem que ser assado. Nós abraçamos livremente a fé. E nós precisamos alimentar e deixar com que nossa vida, nossa fé, nossa caminhada, nossa vivência de grupo, nossa vinda à Aparecida, nossa participação na comunidade, nós precisamos deixar que tudo isso seja animado pelo Espírito Santo. Tem um grande teólogo brasileiro que infelizmente já morreu, que se chama João Batista Libânio, um jesuíta que morava em Belo Horizonte, um homem muito ungido. E eu escutei uma palestra dele uma vez, que dizia assim: sem o Espírito Santo, a religião endurece. Sem o Espírito Santo, a comunidade se fecha. Sem o Espírito Santo, a missão vira obrigação. Sem o Espírito Santo, a nossa comunicação vira barulho. Sem o Espírito Santo, a nossa devoção perde a alma. E sem o Espírito Santo, até a fé corre o risco de ficar sem alegria. Então ele vem confirmar para nós, teologicamente, que o Espírito Santo está presente na nossa vida, e a nossa fé, e as nossas atitudes, a nossa participação, tudo precisa que nós deixemos que o Espírito Santo anime. É preciso deixar o Espírito Santo animar. Mas como é que a gente vai deixar o Espírito Santo animar? Quando a gente se abre, quando a gente tem boa vontade, quando a gente procura, quando a gente participa da vida da igreja, quando a gente escuta a palavra, quando a gente reza o terço, quando a gente reza as nossas devoções, quando a gente celebra a Eucaristia, o mistério profundo celebrado neste altar. A gente precisa deixar com que essas orações, essas celebrações, essa intimidade que vamos tendo com o Senhor, tome conta da nossa vida. Por isso, o coração vai amolecendo e vai se abrindo para deixar com que o Espírito, que é santo, que é do Senhor, tome conta da nossa vida. É preciso a gente deixar o Espírito Santo nos conduzir. E Ele só nos conduz se nós deixarmos. E nós deixamos rezando, abrindo o coração, alimentando a fé, ouvindo a palavra, colocando os joelhos no chão. O Espírito Santo, ele não vem para enfeitar uma vida religiosa.
Ele vem para transformar, Ele vem para colocar fogo onde há frieza, Ele vem colocar coragem onde há medo, Ele vem colocar comunhão onde há divisão, e Ele vem colocar esperança onde o povo já não aguenta mais pela falta de tanta coisa. Peçamos essa graça. No Evangelho, Jesus tem uma frase que impressiona: no mundo tereis muitas tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Jesus, em toda a sua prática de anúncio do reino de Deus, e nós podemos comprovar isso olhando os evangelhos, meditando os evangelhos, estudando os evangelhos, lendo os evangelhos, nós vemos que Jesus não vem de ilusão. Ele não promete uma vida em lugar nenhum sem problemas. Ele não oferece uma fé anestesiada. Ele não diz que quem crê nunca sofre, nunca chora, nunca se angustia. Jesus é realista. No mundo tereis muitas tribulações, mas coragem. Ele diz essa palavrinha, uma palavrinha interessante, uma palavrinha própria para o momento, uma palavrinha que é dirigida a cada um de nós. Tenham coragem, eu venci o mundo, eu venci as tristezas, eu venci as tribulações, eu venci a cruz. Portanto, se Ele venceu e fala para a gente ter coragem, Ele está incentivando a cada um de nós a termos coragem como Ele e pedir o Espírito Santo para a gente também vencer todas as tribulações, todas as cruzes, vencer o mundo. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, é essa graça que nós pedimos. E junto a essa graça, então, como eu já disse no início, a gente está vivendo e celebrando uma semana onde somos convidados a rezarmos pela unidade dos cristãos. Esse ano tem um versículo que é São Paulo, que vem nos provocar para nos impulsionar e nos animar para essa oração pela unidade. E esse trechinho é muito bonito, que está escrito exatamente o seguinte: vocês formam um só corpo, vocês formam um só espírito, e do mesmo modo que a esperança para a qual foram chamados é uma só. A esperança a que fomos chamados é uma só. Não importa se você é desta religião, daquela outra, não importa se você é de um movimento, de uma pastoral, de um certo tipo de devoção, porque o Senhor vem convidar a todos nós para nos darmos as mãos, valorizar a nossa fé, e a nossa fé nos faz seguidores de Jesus, e Jesus vem convidar a gente para a gente se unir. Portanto, essa unidade é muito importante. Todo aquele que tem fé e uma fé autêntica não vive no meio de divisões. Não precisa viver no meio de divisões, porque a fé supera tudo isso e a fé é muito maior do que essas divisões. Então nós temos muito que caminhar, né? Porque a gente vê muita divisão dentro da nossa igreja, muita divisão dentro das comunidades, divisão dentro aí dos bairros, das cidades, divisão política, divisão até de time de futebol, né, palmeirense? Mas isso tudo, gente, é secundário, essas brigas, porque o que vale é a nossa fé, a pessoa humana, a dignidade humana, o respeitar o outro. Então, esse convite que a igreja nos faz, já que temos todos a mesma esperança, que a gente se una, que a gente reze pelo outro que é de outra religião,
que a gente possa servir o outro que é de outra religião, que a gente possa se dar as mãos. Que bobagem é essa de ficar brigando tanto, né? Ninguém aguenta tanta briga. Portanto, nós queremos rezar, queremos pedir a unidade. Não precisa forçar o outro a pensar igual a mim. Não, cada um pensa do jeito que quiser pensar. Mas nós precisamos ter um só pensamento. Não podemos brigar, porque não compensa. A briga só traz coisa ruim. Que uma briguinha pequena se torna uma grande guerra, né? Aí a gente vê por aí essa coisa toda dessa violência louca que acontece. E nós, como devotos da Senhora Aparecida, a caminho de Pentecostes, queremos rezar e pedir a unidade. E nós pedimos para aquela que tem força, aquela que é a mãe de Jesus, aquela que intercede por nós, que ela peça ao Pai do céu, que ela peça a Jesus, que ela interceda por nós, para que possamos viver e crescer na unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.